Uma poesia breve, seca e direta, mas com fortes doses de humor. Assim escreve Nicolas Ber, nosso entrevistado de hoje. O poeta está lançando um novo livro, Meio Seio, onde explora uma discreta sensualidade. E esta é a base para a nossa conversa. Na Dívida Leituras, mais poesia. A gente analisa os livros A Poesia Sou Eu, de Luiz Augusto Cassas, e Sonetos Quase Cidos, de Daniel Lima. O Leituras começa agora, conversando com Nicolas Ber. Bom, Nicolas, vamos falar do seu novo livro, né, o Meio Seio. É interessante, são poemas mais de amor do que poemas eróticos, praticamente. Há um certo erotismo, digamos assim, tímido no livro, né? Quer dizer, qual é a proposta do livro, como é que surge a ideia do livro? Bem, eu queria fazer um livro diferente, porque eu li O Amor Natural várias vezes do Drummond e falei, não vou mais fazer nada depois desse livro. Mas aí eu fiquei pensando, não, eu vou fazer um livro à minha maneira. E esse livro, ele é um antilivro de poesia romântica, de poesia amorosa. Eu queria fazer um livro diferente e ele tinha um outro título, A Miséria do Amor. Eu queria falar assim da parte miserável do amor, a parte agressiva do amor, ou a parte punk do amor. Eu queria um livro diferenciado e meu, assim, a minha visão de amor, não aquele amor nhenhenhê, benzinho, né? Assim, uma coisa mais punk mesmo, mais até agressiva. Como é que você pode fazer um poema de amor agressivo? Né? Quer dizer, eu acho que o livro tem isso, essa pegada que eu gostaria de que passasse. Né? Mas o livro realmente mescla poemas românticos, poemas de amor com poemas eróticos. Né? Agora, quer dizer, e essa coisa de você, de certa forma, não... Porque convencionou-se na literatura atual essa coisa mais do que agressiva, a coisa mais explícita da questão. E você não é explícito, né? Tem sempre essa coisa mais intimidada diante do carnal mesmo e tal, né? Quer dizer, como é que também foi trabalhar isso? Tem que maneirar na mão. Né? Eu acho que a mão não pode pesar muito, nem muito leve. Quer dizer, o segredo está o peso da mão, né? Que você vê isso nas belas ilustrações do Evandro Salles, né? Quer dizer, eu acho que o explícito, acho que afasta as pessoas e não há muita poesia às vezes no explícito, né? Então eu acho que o segredo é você conseguir fazer um poema e deixar que o autor o complete, né, o reescreva, o imagine, porque o erotismo é muito imaginação, né, e fantasia. Então, eu tentei fazer, sem usar palavras de baixo calão e tal, insinuando talvez situações e fazer um livro assim, com uma mão leve até, sabe? Uma mão leve, porque é muito difícil poesia erótica, é muito difícil. Poesia é muito difícil. Eu estou achando cada vez mais difícil, apesar de eu estou escrevendo bastante, né? E rasgando bastante também, o que é importante, né? Eu acho que poesia erótica é um desafio, assim, sabe? Mas é um interesse muito grande, né? É impressionante o interesse o livro vai para a segunda edição em 5 meses, quer dizer, nunca um livro meu vendeu tanto. Né, e despertou tanto interesse e tudo, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse livro. Agora, a grande ausente do livro, né? Quer dizer, Brasília, a sua poesia sempre se constrói a partir da cidade, e a cidade é a grande ausente do livro. Quer dizer, ela se sentiu traída e tal? Como é a cidade só aparece na orelha, né? Na minha biografia ali, né? Única hora, né? Mas é porque eu criei um rótulo para mim mesmo, que agora eu tento, o poeta que fala de Brasília, né? Agora, a gente cria uma história e depois quer desconstruir essa história, né? E eu acho que o Meio Seio, muita gente falou assim, Nicola, seu melhor livro, não fala de Brasília, né? Porque virou uma coisa muito estigmatizada na minha poesia, né? E eu eu fiz um livro de poesia infantil, sobre minha infância, e é bom sair um pouco desse rótulo até do escritor de Brasília, que fala de Brasília, do poder, né? Eu acho bom romper um pouco essa barreira e sair e ser um autor nacional, assim, né? Está em todas as livrarias, uma editora do Rio, né? Brasília é apenas um acidente de percurso nesse livro, né? E apesar de eu estar escrevendo muito sobre Brasília, lendo sobre a cidade, pensando a cidade, vivendo a cidade, né? Mas há um estranhamento, né? Há um estranhamento.
Agora, um outro aspecto também. A sua poesia, ela manteve durante toda a construção dela, aquele espírito juvenil dos anos 70, dos anos 80, né, ali, aquela coisa meio anárquica daquele período, que você, de certa forma, preserva nesse livro também, né? Quer dizer, aquela coisa muito próximo do que no modernismo se chamou de poema-piada e tal. Quer dizer, como é que você lida com isso também? O Mário Quintana dizia que estilo é um tipo de limitação. Né? Estilo é um tipo de limitação que faz você escrever só como você sabe, ou só como você pode. Né? Quer dizer, eu acho que essa é uma marca, né, dessa geração, né, esses poemas curtos, né, esses poemas rápidos, apesar de que o poema-piada cansa também, né? Tudo que se repete demais cansa, né? E o que cansa mais é que no início o autor começa plagiando os outros e acaba no final plagiando a si mesmo e se autodiluindo e se autocanibalizando, né? E isso é muito perigoso também, né? Mas você encontra um meio, encontra uma linguagem, uma coisa, e você acaba, claro, tem que tomar cuidado para você não se repetir, né? E você percebe isso. É bom que você perceba isso antes do leitor, né? Que você está se cansando, né, daquilo, né? Mas aí tem um poema aqui que podia ter sido assinado pelo Leminski, né? Que é assim: eu queria fazer amor, ela falar de loucura, nem uma coisa nem outra. Literatura. Quer dizer, isso é bem leminskiano, assim, sabe? E eu me orgulho muito dessa influência do Leminski, né? E tem outras que muita gente já falou que é próximo do Francisco Alvim e tal. E eu me orgulho dessas influências, sabe? Eu não nego e me orgulho das influências, né? E é o grande poemão, como dizia o Cacaso, né? Que nós estamos escrevendo o grande poemão, um poema coletivo, né? Então, aí nessa turma tem Chacal, tem outros, né? E eu gosto desses poemas curtos, assim, apesar de que às vezes eu também gosto do poema mais longo, sabe? Eu não sei se é uma concessão que a gente está fazendo ao nosso tempo, um tempo curto, rápido e fast food, né? Não sei se ainda mas há espaço para o poema longo. Há espaço para o poema longo. O poema longo, que é longuíssimo, é belíssimo, A Máquina do Mundo, né, do Drummond, né, que dizem que é o maior poema em língua portuguesa, não sei o quê, o poema longo tem seu lugar, mas ele também tem a sua concisão, né, ele tem a sua força, ele tem a sua concentração. Né, não é porque o poema curto é bom né, e o longo é ruim. O que interessa é a força poética do poema, né, e tem poemas longos que conseguem te segurar, né, e outros não, outros já... Eu sou sempre a favor da concisão. Já dei umas oficinas de poesia e tal, e eu sempre acho que a pessoa pega 3, 4 poemas que podia dar em um, e esse um podia ser a metade do que ele escreveu, sabe? Eu acredito muito nessa força da poesia como uma concisão de uma língua. Isso Ezra Pound que falava isso, né? E isso é verdade, quer dizer, uma linguagem assim mais concentrada. Agora, isso também é interessante, porque você, de certa forma, você busca o que se convencionou chamar de tradição poética, né? Quer dizer, a leitura, sobretudo dos modernistas para cá. Né? Agora, isso termina não influenciando, ou não reverberando muito na sua obra, né? Quer dizer, toda a influência, como você mesmo já falou, ela centra-se muito naquela geração marginal dos anos 70, né? Do Chico Alvim, do Chacal, né? Quer dizer, como é que também lida isso no seu trabalho? Mas essa turma mamou na primeira fase do modernismo no Oswald. Né? Quer dizer, há uma tentativa de negar a tradição, que é a melhor forma de enriquecer a tradição. Eu acho que a tradição ela é enriquecida pela negação da tradição. Quer dizer, hoje, muitos desses que negaram a tradição, que foram contra, acabaram acrescentando muito à tradição, né? Acrescentando muito e enriquecendo a literatura, negando-a. Né? Negando a poesia, eu acho que você enriquece a poesia, né? E eu acho que tem aí onde vai parar, porque a gente
eu sou dessa geração mesmo, sabe? Eu sou dessa geração, mas eu acho que cada geração que chega, ela põe na mesa um jeito de fazer poesia, né? E chega e põe um jeito. E esse jeito, muitas vezes, esse modo, ele é enriquecido com outras vivências e com outros poetas e outros, né? Porque o tempo não para, né? Então, eu acredito muito que uma geração pega muito da anterior e aquele bastão olímpico, né, que vai passando de uma geração a outra, né, e nada é estático. Agora temos a internet, né, e o poeta, a poesia não quer ficar para trás, né, mas eu acho que colocar na internet não vai fazer grande diferença. Eu acho que, pelo menos por enquanto, eu acho que não, porque o que vale é o que está escrito, né, quer dizer, colocar na internet sem conteúdo, né? É a mesma coisa colocar em papel sem conteúdo e tal. Mas negar a tradição é a melhor forma de enriquecer a tradição e acabar fazendo parte da tradição. Hoje nós temos poetas, como eu já estou até repetindo isso, né, que renegaram a tradição e acabam entraram até no cânone. Né? O Leminski. Leminski, Leminski. Se bem que o Leminski, ele era sacana nesse sentido. Ele cultivava muito a tradição. Né? Ele tem estudos sobre poesias clássicas e tal. Né? Ele tinha essa dualidade. Né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido nessa nova geração, a geração que sucede à sua, né, é que eles pegaram uma forma que foi muito frequente na sua geração, que era dos recitativos, quer dizer, os poemas eram feitos sobretudo para serem ditos, mais do que para serem lidos. Esse pessoal tem pego isso e feito poemas de maiores fôlego, de maior fôlego, de maior... São poemas mais longos, quer dizer, eles já não se apegam a brevidade do recitativo. Ele quer recitar um poema mais longo, mais consistente e tal. Quer dizer, há um eco da sua geração, mas há uma negação também da sua geração, né? Quer dizer, como é que você lê esses novos poetas hoje? Mas olha, há uma informalidade, tudo, mas eu acho que é importante negar. É importante dizer que, olha, o que vocês fizeram tem coisa muito melhor sabe, quer dizer, eu gosto disso, eu sinto falta disso, da negação e da pessoa chegar e falar, cara, esse livro ultrapassado, meu, qual é? Já estamos noutra, né? E isso é bom, e nós precisamos disso, não acomodar, negar, né? E como nós negamos, né? Quer dizer, eu acho que negar a gente é importantíssimo, né? Mas como eu falei, eu acho que a gente colocou ou recolocou na literatura, na poesia brasileira, essa informalidade, né? Essa coisa, a primeira vez na literatura dos anos 70 era poesia de jovem para jovem, né? Quer dizer, né? Eu acho que houve uma ruptura aí e essas rupturas elas vão se incorporando, né? Mas essas rupturas não podem parar. Né? Então, quer dizer, é sempre um movimento de fluxo e refluxo. Né? Uma vez perguntaram, o que você acha da geração 90, que é a que, depois da geração... duas vezes a geração de 45, né? Quer dizer, eu acho bom isso, eu sinto falta disso, há pouco embate, né? Há pouco embate, mas como eu falei, cada geração vem e traz um elemento e esse elemento é reciclado lá na frente, é reaproveitado e transformado em outra coisa. Né? Porque não pode realmente parar. Né? Não pode parar. Eu tenho esse meu estilo, eu gosto desses meus poemas, não vejo outro jeito de escrever poesia. O longo, às vezes, é necessário, às vezes tem até uns poemas longos, mas eu tento fazê-los mais curtos possíveis, sabe? Assim, é um estilo, é uma limitação também. Tanto que quando eu vou escrever, o meu papel já é pequeno, para não passar daquele tamanho. Quer dizer, eu pego uma folha de papel A4, né? Inclusive perguntaram uma vez para um escritor, qual o papel do escritor? A4. Eu corto ele no meio, rascunho, né? E ali eu faço o poema ali na meia folha, quer dizer, tipo, não é limitar, mas tipo, vai ter que caber aqui. Vai ter que caber aqui. O limite seu é esse papel aqui, né? E eu escrevo muito, reescrevo muito, passo para o computador, depois imprimo, reescrevo um livro. Para chegar no livro, eu passo por 5, 6, depende, várias versões, né? Eu gosto do manuscrito, né? De uma coisa muito interessante, nós ficamos 5.000 anos no manuscrito, 500 anos no impresso e estamos passando para o digital. Nós estamos vivendo isso é impressionante. A gente às vezes não tem noção de que nossa geração, nós, né,
saiu do impresso e passou para o digital. E o que vem aí? Nós ficamos 5.000 anos no manuscrito, 500 anos no impresso, e agora nós temos 20, 30 anos de digital, da tela. Né? O que vem depois? Né? Porque cada vez mais rápido, são 5.500 e... Né? Mas é muito interessante essa passagem que nós estamos vivendo. Eu gosto muito do papel, do livro. Né? Pois é, eu leio até nesses novas formas, né? Uhum. Mas o papel ainda é o meu fetiche. Também. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que a geração que começa de maneira muito anárquica, trazendo essa espontaneidade toda que você fala, ela acaba tornando-se canônica. Você mesmo foi estudado em universidades, em várias teses de mestrado e tal. Quer dizer, como é que você tem essa visão de ser um pouco canônico também? Nunca se publicou tanto, né? Nos anos 70 publicaram-se muito livrinho, era uma mania, né? Como hoje é do blog, né? O blog é o mimeógrafo desse século, né? Mas é como eu te falei, quer dizer, por exemplo, eu queria fazer um livro de poesia erótica anti-erótica, sabe? Eu acho que a negação e contra, e no desvio, né? Quer dizer, eu queria... Né? Quer dizer, você quer negar, você negando, você acrescenta, em vez de concordando, você não acrescenta muito, né? É meio assustador essa coisa, eu não me acho canônico nem um pouco, mas é um pouco assustador. Tem obras tem várias teses de mestrado, dissertações sobre minha obra que são extremamente imaginativas, né? E muito interessante as conclusões que eles chegam, né? Que eu falo, olha, mais imaginativo que eu, não pensei nisso. Eles dão às vezes 3 versões para um poema que às vezes só tem uma versão, né? Mas a poesia não quer ficar de fora dessa... Né? O audiovisual é muito mais interessante e tudo, mas eu acho que na poesia a pessoa participa, né? E uma coisa muito curiosa é que a poesia dos gêneros literários é o mais praticado. Todo mundo já escreveu, está escrevendo ou vai escrever um poema de amor na vida, mas nem todos vão comprar um livro de poesia, né? Agora, por que isso? Agora, o seu livro, você tem uma boa vendagem, né? Tem. Quer dizer, o Laranja Seleta vendeu bem. 1.500 exemplares, são poucos. Mas eu não posso reclamar disso, não, porque eu tenho as edições de autor que circulam, eu consigo patrocínio, mando para as bibliotecas, eu não reclamo. Quer dizer, como é que você vê essa história dos editores dizer que poesia não vende? Você está agora, por exemplo, a Língua Geral, esse seu livro faz parte de uma coleção só dedicada à poesia, não é? Da Língua Geral. Mas eu acho que é o estigma que a poesia tem. Muitas vezes eu chego para a pessoa com um livro de poesia e falo assim, desculpa, eu não vou entender. Né? Tem isso também, mas tem um outro lado, tem uma história engraçada, eu vou muito em escolas, né? Escolas públicas, particulares e tal. Nas particulares eu cobro, nas públicas eu vou de graça. E uma criança, a professora falou assim, vocês gostaram daquele poeta que veio aqui ontem? Aí os meninos, assim, um falou assim, aquilo não é poesia não, professora, eu entendi tudo. A poesia traz esse estigma do impenetrável, do difícil, né? E realmente a poesia difícil eu gosto muito do João Cabral, e eu sempre achava ele um poeta assim que eu evitava, sabe? Pelo agreste, pela agressividade dele, né? Mas ultimamente, claro, me reconciliei com isso, né? Mas os editores... A poesia não vende aqui, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo a poesia não é um gênero, porque não sei se é gênero maldito, mas ele traz aquele estigma há uma dificuldade na leitura de poesia, sabe? Eu mesmo, sabe? Eu leio mais ficção, romances, livros de história. Poesia, claro, eu leio para acompanhar, as pessoas me mandam muitos livros, né? Mas é um gênero difícil, realmente, eu acho. Mas ainda compensa ser poeta, né? Quer dizer, como é essa sua relação com o fato de ser poeta, né? Eu pergunto isso porque o João Cabral de Melo Neto, uma vez entrevistando... Não gostava. Poeta, disse, não me chame de poeta aqui. É engraçado, né?
às vezes as pessoas me chamam de poeta assim, eu estranho um pouco também, porque o poeta está sempre doente, o poeta está sempre morrendo, o poeta está sempre pensando em suicídio, o poeta é sempre um louco, é sempre um esquizofrênico, um desajustado, um anormal, um louco. Quer dizer, na sociedade criou-se... Vai morrer de tuberculose. Vai morrer de tuberculose, e agora de AIDS, ou de outra doença, cirrose, não sei. Né? Quer dizer, o poeta traz um estigma do Cristo, da sociedade. Então o poeta não pode ser feliz, não pode ser, eu sou meio anti-poeta nesse campo. Minha saúde está boa, minha vida financeira está estável, eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher, o que é politicamente incorreto, imperdoável para um poeta, imperdoável. Amo a minha mulher, sou louco pela Alcina, né? E tenho 3 filhos, tenho uma empresa, né? Quer dizer, eu acho bom quebrar isso, sabe? Que você não precisa fazer uma mise-en-scène de loucura. Claro, há muita loucura aqui, mas você consegue também levar uma vida com suas responsabilidades sociais, né? Que são muitas, né? O livro, inclusive, é dedicado à Alcina. Ah, né? é. Agora, e tem tido uma repercussão muito boa, né? Quer dizer, fala um pouco dessa repercussão. É impressionante como que esse tema, ele é, como que o sexo, o erotismo, porque nós vivemos numa bolha erótica, eu acho, sabe? Nós vivemos numa bolha erótica, né? Essa frase parece que é minha, mas ela é muito boa para ser minha, essa teoria. Deve ser do Freud, eu devo ter lido em algum lugar isso aí. Mas eu fiquei muito feliz, né, com isso. Porque eu escrevo para ser lido, sabe? E eu quero que o livro venda. Muita gente me chama de marqueteiro, então é extremamente ofensivo chamar de marqueteiro. Chame um poeta de analfabeto, mas não chame ele de marqueteiro. Mas eu faço o maior esforço para vender meus livros, porque é muito difícil vender livro de poesia. O poeta, eu acho que, no meu caso, se eu não participar desse esforço de venda, né, porque é um produto, né, não tenho nenhum pudor em vender livro de poesia. Todo lugar eu estou vendendo, estou com livro em todos os lugares. E as pessoas assim sentem assim, um pouco constrangidas, assim, meio incomodadas, porque a poesia é relegada ao último lugar puro do mundo, é o poeta. O poeta é puro e a poesia é pura e não pode se mexer com dinheiro ou comercializar e não sei o quê, porque a poesia não se vende, o poeta não se vende. Não, é um produto e eu estou tranquilo em relação a isso. Eu gostaria, vai para a 2ª edição, tomara que vá para a 3ª, 4ª, 5ª, sabe? Então, eu acho ótimo. E aí, os próximos projetos? Você continua, você escreve muito, né, também? Não, eu escrevo muito, rasgo muito, tenho projetos para os próximos anos, para os próximos 10 anos. Porque um livro demora 5, 6 anos para ficar pronto, sabe? Eu escrevo 5, 6 livros paralelamente, sabe? Assim, e eu cheguei numa coisa que é limitante, a temática, né? Por exemplo, eu fiz um livro em 2002 sobre a minha infância, o Menino Diamantino. Agora, em 2012, eu fiz a Lenda do Menino Lambari, sobre a minha infância em Mato Grosso. Em 2022, né, vai sair um outro livro, que não tem título ainda, né, mas eu já estou começando a rabiscar, né? Então, tem uns livros sobre Brasília também, tem 2, 3 livros sobre Brasília, né? E estou sempre... Acho que o poeta tem que ter uma coisa lá na frente, sabe? Eu, pelo menos, queria ter mais tempo, sabe? O grande problema nosso é encontrar tempo para se dedicar mais, ler mais. Eu tenho lido também, lido muito romance. Recebi uma proposta da editora de escrever uma prosa, né? Mas a minha prosa é muito ruim, eu não me leria, sabe? Eu, como meu primeiro leitor, eu tenho um desconfiômetro para a prosa. Minha prosa é muito ruim, porque para ela ser boa, ela tem que ser tão boa, ou não melhor, porque isso é bobagem, mas tão boa. Eu estabeleci assim, um padrão. Por exemplo, Marcelino Freire é um autor que eu adoro, que é meu amigo, gosto muito dele. Aquela prosa, para mim, se eu chegar perto daquilo ali, não posso, porque já é dele. Eu tenho que encontrar meu espaço, a minha linguagem, né? O meu jeito de escrever. Ainda não achei. Quem sabe eu nem vou achar, né? Mas porque prosa tem mais penetração também, mas eu acho que não é minha praia também, né? A prosa. Também a minha praia é a poesia mesmo, e eu estou fazendo umas tentativas para ver se eu encontro o meu jeito de escrever prosa, né? E você tem que achar o seu jeito, né? Ou não, né? Tem que ser espontâneo, né? Tem que ser espontâneo, não precisa forçar. Manter a espontaneidade dos anos 70. É isso. Nicolas, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Valeu, um abraço para todos. O balanço de toda uma vida,
30 anos de poesia e reflexão sobre os dias. O poeta Luiz Augusto Cassas reuniu toda a sua produção poética em 2 alentados volumes, com mais de 600 páginas cada um. A poesia Sou Eu, lançado pela Imago, começa, claro, pelo começo, com a reedição de República dos Becos, livro de estreia lançado em 1981, e fecha com o livro, onde Cassas reúne vários poemas inéditos, e a primeira impressão que fica da leitura dos volumes é a certeza da evolução natural do poeta. Luiz Augusto Cassas se inicia com uma poesia marcada pelas revoltas de seu tempo e pelo lirismo amoroso. Aos poucos, vai se tornando terral, maranhense, vai se voltando para os velhos sobrados e as cidades amortalhadas. Por fim, explode numa visão cósmica serenada pelas influências astrais. O misticismo de Cassas, no entanto, não é doutrinário. Antes se faz com a saúde necessária da vivência. É verdadeiro, como seus versos. Enfim, estamos diante de um poeta que não teme apanhar suas crenças e transformá-las em beleza. Um poeta que sabe todos os caminhos do belo e como percorrê-los com segurança. Segurança também necessário se faz na confecção de um soneto. O gênero andou meio desgastado pelo uso indevido. Daí é sempre um momento de felicidade quando se encontra um sonetista que honra o posto. Daniel Lima foi um poeta que mereceu todas as pompas da condição poética. Seu livro Sonetos Quase Cidos, lançado pela CEP, mostra um versejador que sabia moldular, como poucos, a ironia e a beleza. Além de trabalhar o soneto sem o rigor da rima, mas com uma força renovada em cada verso. A primeira coisa que chama a atenção do leitor nestes sonetos é sua versatilidade temática. Falam de vidas e mortes primordialmente, mas toda sua construção está a serviço do entendimento do homem. São existenciais pela condição de busca constante pela beleza do existir. No entanto, não se apegam à melancólica visão de um mundo trágico. Tudo na poesia de Daniel Lima recende à inauguração, ao lúdico, à delícia de viver, mesmo nos confrontos com a morte. Daniel foi um poeta que celebrou o homem e a vida. Instantes de contemplação da vida, eu sou a poesia de Luiz Augusto Cassas e Sonetos Quase Cidos de Daniel Lima. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.